Olá, eu me chamo Alessandra Saraiva da Silva, sou natural de Fortaleza, Ceará. Estou aguardando o meu primeiro filho e o meu maior desejo é que meu filho cresça nos caminhos do Senhor. E eu sei de um instrumento muito valioso que vai me ajudar nessa caminhada, que é o rol do berço. E é por isso que eu estou indo para lá agora, para conhecer um pouco mais das atividades que são desenvolvidas nesta classe. Vamos comigo? Tudo bem, como é que vai? Tá linda a sua barriga, Obrigada. Que bom que veio aqui. Olha, e a senhora sabe que ele já está quase chegando, não é? Então eu vim conhecer a classe, como que acontecem as atividades e também saber o que eu já posso ir fazendo para que meu bebê cresça nos caminhos do Senhor. Seja muito bem-vinda e você Obrigada. fez a coisa certa, tomou a decisão certa de estar aqui conosco. Veja só, já comprou sua lição? Já, a lição eu já tenho. Muito a bem. lição e a Bíblia. Muito bem, então isso é fundamental. Começar a fazer o culto, na verdade você deve começar desde que você planeja ter bebezinho. Então, começar a fazer o culto, ter a lição todos os dias, lembrar do devocional para crianças, né, que nós temos da nossa igreja à disposição, a Bíblia e uma ferramenta muito importante que é o livro Orientação da Criança de Ellen White. Sim. Que você vai lendo, vai recebendo instruções muito sábias que tem ali para você saber educar o seu filho. Além disto, a extensão aqui da educação é a nossa igreja. Então, todos os sábados, logo cedo aqui, agora que você já está se preparando para ter o bebê, já pode começar a vir. Ah, que ótimo! Todos os sábados para você ir aprendendo como funciona as atividades do rol do berço para que você esteja inserida quando o bebê nascer e não ter nenhum problema de adaptação. Certo. Uma coisa importante, a gente aqui tem a preocupação em todos os detalhes, né? Nós pensamos em ornamentação de porta, né? Para esse trimestre, tá lindo. que seu bebê vai nascer, a gente já fez a ornamentação de porta para de feltro, né? Pode ser feito também de EVA, de uma forma mais simples e remetendo ao tema que é cuidar bem dos animais e colocamos o passarinho aqui. É muito gostoso quando a criança é bem aceita, é bem-vinda numa sala. Nós preparamos um incentivo de presença. Esse incentivo de presença, para esse trimestre, a gente fez essa árvore, como você vê. Essa árvore, ela vem com um passarinho. Esse passarinho ele é colocado embaixo. Que lindo! E a criança, ela coloca, à medida que ela vai chegando, ela vai colocando o passarinho penduradinho. Pode ser feito também de EVA. Foi feito de feltro, mas pode ser feito de EVA, de uma forma mais simples. E no final a criança recebe como brinde, lembrancinha do trimestre. Então quer dizer que o principal objetivo desse passarinho seria realmente a questão do horário. Exatamente. Então a criança chega, ela é bem-vinda e isso incentiva a criança a estar mais cedo para poder ela receber esse incentivo. Então, à medida que o tempo for passando, a gente tem outras atividades. Além disso, a gente confeccionou uma coletânea para utilizar durante o trimestre. Essa coletânea, você como mãe vai acompanhar toda a programação da Escola Sabatina. Então, todas as mães devem receber em suas mãos essa coletânea, que contém as musiquinhas todas que vem no CD. Esse CD, ele é feito para o rol do berço e é produzido para o ano A e o ano B. Funciona, Sim. Neste caso nós estamos em 2015, estamos utilizando o ano B, né? Então o CD vem com o rol B. Nós estamos então com as musiquinhas todas aqui, com as faixas numeradas, muito fácil de acompanhar a programação de boas-vindas, programação para aniversariantes, as ofertas, a lição. Uma outra coisa importante, nós fazemos durante a lição, a parte importante da lição é justamente essa interação entre o professor, o aluno e os pais. Então, já que as mães e os pais ficam na sala do rol com o bebê, ainda é bebezinho, então ela tem essa
esse acompanhamento, né? Nós confeccionamos aqui 2 sacolinhas. Essas sacolinhas contêm os objetos que são utilizados durante a lição. A criança pode cantar, acompanhando com o chocalhinho. A criança pode receber o animalzinho para mostrar que Jesus cuidava bem dos animais. Ele vai afagar o animalzinho. Nós também colocamos aqui dentro as ferramentas, né, que Jesus utilizava para ajudar o papai e a mamãe. A vassourinha pequena. Tá? Então, à medida que a professora vai falando, a criança vai pegando os objetos. E uma coisa importante que a gente frisa, né? Jesus era uma criança saudável e as crianças também devem ser saudáveis. Sim. Então, comer bastante fruta, bastante verdura. Além da de feltro, nós podemos trabalhar também com a de tecido, que é muito mais prático também de fazer, já que você, se não souber fazer a de feltro, um tecido simples, baratinho. E aqui eu tenho para mostrar para você essa Bíblia. Essa Bíblia é confeccionada com EVA, com figuras que remetem à lição, né, ao contexto da lição. Jesus ajudando a mamãe, brincando com os coleguinhas, sendo obediente ao papai, também ajudando o papai. É justamente o nosso objetivo. No caso, eu posso utilizar essa Bíblia para estudar com ele no dia, no culto? Com certeza. E como é simples e fácil de fazer, além da professora poder lhe ajudar na confecção dessa Bíbliazinha, você vai ter um ótimo recurso, porque vai estar trabalhando aquilo que foi estudado durante o sábado, recapitulando um pouquinho da lição. Então fica bem interessante. Então, nós temos, além disso, eu tenho aqui como ferramenta para mostrar, já que o nosso objetivo, o nosso foco é a obediência, dá para as crianças. Cada criança recebe um pratinho e ao receber esse pratinho ela vai ter um pano também. A gente vai trabalhar a música Gosto de Ajudar. Então a criança vai estar ali praticando, né, o servir. E uma coisa importante também, que a criança deve vivenciar, já que é rol, comprei esse kit, é um kit barato, você pode utilizar somente a vassourinha, fica por opção da professora. E aqui, enquanto você canta a música Gosto de Ajudar, todas as crianças vão estar recebendo a vassourinha ou recebendo o rodo, a pazinha e ajudando a limpar a salinha como demonstração de obediência e ajuda a mamãe também, né? E vai levando a criança a aprender a obedecer assim como Jesus obedecia. Que coisa boa, não é? Poder fazer esse link de obediência, remeter tudo à história de que Jesus era obediente. E outra opção que nós temos é que a tia Linita produz um material bem legal que nos dá essa opção. A gente fez aqui uma cartolina, a cartolina duplex, colocamos o animalzinho, né, a mamãe passarinho, com os filhotinhos, e a gente canta aquela musiquinha, quando a mãe diz venha cá, no caso passa quando a mãe faz tio, 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 quem que voa, os passarinhos vão voando, né, vão até a mamãe. A mesma coisa com o gatinho. Eu acho isso aqui um material fantástico, que você pode utilizar nos sábados para remeter à obediência. A mamãe galinha com os filhotinhos também, a cachorrinha com os filhotinhos, os cãezinhos que vão correndo, a coelhinha também, que eu acho lindo, a gente confeccionou na cartolina, tá? E por último, a mamãe patinha. Então esse material é um material barato e que você pode utilizar para essa lição desse mês, desse trimestre, remetendo à questão da obediência. Agora, uma coisa importante, Alessandra, que eu quero falar para você, já que você está aqui no processo de aprendizagem, é que a gente confeccionou esse porta-atividade. Para mim é fundamental no rol do berço, já que a gente quer esse feedback, para que as mães não fiquem dispersas em relação a esse acompanhamento espiritual da criança, como Sim. Você está interessada em que processo, quais os passos que você vai dar para educar o seu filho nos caminhos. A gente fez então esse porta-atividade. Como é que funciona esse porta-atividade? Cada sábado a mãe vai levar uma tarefa para casa e a mãe chega e coloca a atividade como cumprida aqui no porta-atividade do seu filho. Então, durante as semanas eu faço uma atividade com ele e no final do mês eu recebo esse porta-retrato. Isso, no final do trimestre você recebe esse porta-atividade. Sim. Que esse porta-atividade também está aqui com todos os versos áureos. Os 3 versos áureos que são estudados a cada mês, um a cada mês, vai estar
aqui afixado. Então você vai levar como lembrança daquele trimestre tudo que você estudou com a sua criança e rever também com ela, né? E isso causa mais aprendizagem, né? Tanto para a mãe que está participando, quanto para a criança e a família para desenvolver durante o culto. E o interessante também, quando você chega no sábado, você já traz a atividade pronta, você vai poder acompanhar essa musiquinha aqui, que ela é cantada no momento em que você está entregando a atividade, essa música, né? E ela mostra justamente as partes importantes que foram desenvolvidas por Jesus. Tudo que ele fez em sua infância, né? E a música diz: ao Jesus ser pequeno, ajudava a mamãe, moía farinha para preparar o pão. E cada parte dessa música, a mamãe vai cantando com a criança, mostrando que a figura ilustrativa de Jesus. Isso, fazendo o link com a atividade que foi feita durante a semana. Então, ele vai cantando. Essa música está também na coletânea. E a mamãe vai cantando e mostrando para a criança poder rever e relembrar o que ela desenvolveu durante a semana. Fica bem interessante. Você pode fazer isso também como ornamentação da sala. Já pegou uma cartolina, colocou as figuras. Essas figuras também são figuras de feltro que você também pode encontrar na tia Helenita, né? Fazer o pedido, colar na cartolina e ornamentar a sala para também fazer o link com a atividade desenvolvida durante a semana. Todo o cenário que é montado, por isso que tem que ter uma organização prévia, né? O auxiliar vem justamente com antecedência para a gente poder estudá-lo, e todas essas atividades, as sugestões de ornamentação estão no auxiliar. O auxiliar é um recurso fantástico que o professor pode ter em mãos para poder, com coisas simples, ele poder montar um cenário que a criança sinta-se dentro da história. E ficou lindo, tudo bem organizado, muito bonito mesmo. Nós utilizamos coisas simples. Fizemos um banner, né, com a casa de Jesus, fizemos em CorelDRAW, já está também no DVD à disposição dos professores, mas a gente percebe uma coisa importante: esse banner ele pode ser utilizado para várias histórias. É uma casa que você pode utilizar para uma história, a história de Zaqueu, para a história de Eliseu, por exemplo, que era recebido pela viúva. Você pode guardar, não é danificado. Então a gente utiliza coisas práticas para poder usar várias vezes. Nós temos aqui um tapete simples, um boneco, né, que foi comprado. Esse material aqui, essas plantinhas, elas foram confeccionadas. Esse material que é utilizado para colocar a planta foi usado de rolo de tecido mesmo. Sim. E a gente revestiu com TNT marrom e flerpas mesmo de árvore. A gente retirou da árvore, colou com cola quente. E ali nós temos o recipiente mesmo, é uma vasilhinha de margarina que a gente simplesmente revestiu com TNT marrom. Nossa, super simples, e eu achei que tinha dado um trabalho imenso. Tudo muito simples, mas a gente percebe que isso tudo envolve a criança no ambiente da história, né? Agora é importante enfatizar uma coisa. Que bom que você veio, porque aí eu não vou esquecer. Porque eu, como professora, tenho a obrigação de, quando seu bebê nascer, fazer a visita especial. Fazer o primeiro culto com você. Ai, que bom. Para que você possa aprender a desenvolver esse hábito quando você tiver seu bebezinho nos braços. Mas aí a gente pode levar de presente, é uma sugestão aqui que eu estou dando, pode levar de presente a capa da lição, que no seu caso você já tem lição. Se a mãe não tiver lição, o ideal é que a gente leve a lição e dê de presente para aquela mãe, para que ela possa agora poder comprar outras e fazer o culto com o bebezinho. E já que você já tem o kit, né, são alternativas também de presentes, como Bíblia, meditação, se houver condições, pode ser dado também. Uma outra coisa que eu quero falar é que a gente tem esse cenário, mas a gente ainda consegue trabalhar com feltro. O feltro ainda é uma excelente opção para a gente trabalhar. Você vê que é um cenário que enfeita muito a sala e complementa aquilo que está sendo passado para as crianças, né? Que, no caso, como a gente está trabalhando aqui a história de Jesus, né? Temos aí a casa com as árvores, o passarinho, a mamãe, Jesus orando na igreja e Jesus protegendo, né? Então a criança está ali vendo a história de todas as formas, ela está inserida no contexto do que está sendo passado. E Deus certamente vai derramar muitas bênçãos para que aquela criança seja uma criança bem obediente.
e a mãe e o pai vão ser abençoados para sempre, né? Porque ter um filho obediente em casa, um filho que coopera, um filho que serve, é uma dádiva do Senhor. Professora, eu estou muito feliz com as orientações que a senhora me passou e isso me tranquiliza, porque eu sei que o meu bebê ele já tem um lugar preparado com muito carinho, com muito amor e dedicação e que isso vai ser um instrumento para ele seguir a Jesus, né? Isso vai ser muito importante para a espiritualidade dele. Então, muito obrigada pelas informações que a senhora me passou. Com certeza, eu estou assim ansiosa para a chegada dele, já para pôr em prática tudo isso que eu aprendi aqui hoje com a senhora. Que bom, que Deus possa abençoar você, esse bebê lindo que eu sei que vai ser e muito abençoado. Amém. As próximas partes do desenvolvimento da Escola Sabatina aqui no Hall do Berço desse trimestre serão apresentadas pela professora Marcilei. E agora eu quero passar a palavra para ela. Com você, Marcilei. Lucineide, o aniversário dos nossos pequeninos deve ser comemorado com muita alegria e gratidão, porque as crianças do hall, no primeiro aninho, não compreendem bem o que é aniversário, mas as mamães sim. Portanto, professor, lembre de comemorar da melhor forma possível, que é agradecendo e reconhecendo a bondade de Deus durante todo este ano de vida. Para isso, sugerimos este mural permanente. O mesmo deverá ser usado durante todo o ano, para que todas as crianças tenham a oportunidade de serem homenageadas da mesma forma. Nesse mural, apenas a data e o nome da criança é mudado, bem como as fotos também. Mês a mês é trocado, para que a mãe possa ser sempre atualizada e estar sabendo quais são as crianças que estão fazendo aniversário naquele mês. Muito cuidado também para informar aos pais com relação ao dia, o sábado que vai ser cantado parabéns para a criança, se vai ser antes ou depois daquela data, para que o pai possa preparar uma ofertinha de gratidão e trazer naquele sábado que a criança vai ser homenageada. Sugerimos a confecção desta caixa de presente, bem bonita, de onde retiramos objetos ou fotos que lembrem os motivos que a criança está agradecendo por aquele ano. Pode ser a família, o alimento, animais, as flores. Isso são coisas concretas que a criança do hall consegue entender o porquê ela está sendo grata. Logo após, eles fazem uma oração de joelhos e colocam ali, naquela caixa da gratidão, a sua oferta. Este é o incentivo de aniversário para o primeiro trimestre e que vai ser usado durante todo o ano. Sugerimos também uma caixa com o presente da criança. Este presente também é importante que seja o mesmo para todas as crianças. Todas elas precisam saber que foram homenageadas de forma igual. Você pode confeccionar, e como sugestão nós temos esse bichinho, um leãozinho, feito de garrafa PET. É um porta-objeto e que é muito útil para a mamãe guardar as coisinhas do bebê. Ou você também pode comprar algumas coisinhas. Lembre-se, é importante, até mesmo a forma de você embrulhar os objetos que você vai oferecer às crianças. Deve ser sempre com o mesmo embrulho, para que todas saibam que estão ganhando a mesma coisa. Sugerimos você comprar ou fazer uma esponjinha para a criança usar no banho. Você pode também fazer, que são coisinhas baratinhas, uma garrafinha. São coisas baratas, mas que você tem condições de fazer o mesmo para todas as suas crianças. Esta régua é para a criança ser medida no sábado em que ela foi homenageada em seu aniversário. Assim, no próximo ano, ela vai comparar o quanto ela cresceu durante aquele ano. O momento das missões é muito importante, pois nunca se é novo para aprender princípios. A criança, desde o rolar,
vê o exemplo da mãe depositando na salva a oferta, logo que pode, quer fazer o mesmo e sente o prazer em participar. Para pegar a sacolinha e colocar no recipiente, isso também é discipular. Um outro aspecto também importante neste momento missionário é o conhecimento cultural, muito bom para as crianças já do Hall B. Eles acabam conhecendo elementos da cultura de outras crianças que vivem em outros lugares. Neste primeiro trimestre de 2015, vamos ajudar a compartilhar o Evangelho nos países que compõem a divisão norte-americana, que são muitos. Então sugerimos para o Hall trabalhar com os Estados Unidos. Por ser bem fácil a identificação com essa faixa etária, criamos esta cena, que é bem comum no inverno norte-americano. Essa carta missionária não deve ser usada para o Hall, só para as crianças a partir do jardim. Para o Hall é necessário adquirir uma carta missionária específica, que você pode conseguir no site da Coprint ou da tia Helenita. Você, querido professor, pode repetir outras histórias do Hall de anos anteriores, quando a oferta foi para essa divisão. Também criar uma história e dividir em 3 partes e contar uma parte por mês. Ou seja, repetir 4 sábados a mesma parte e ir acrescentando alguns elementos no próximo mês. Por exemplo, no primeiro mês deve ser enfatizado como as crianças dos Estados Unidos organizam seu tempo e que algumas, no inverno, gastam muito tempo brincando de fazer bonecos de neve e esquecem de tirar tempo para ler a Bíblia, falar com Jesus. E nós precisamos ofertar para enviarmos missionários que falem de Jesus para todas elas. E nos próximos meses você vai acrescentando à história algumas necessidades que essas crianças que estão distantes de nós têm naquela região. Como sugestão para recipiente de oferta, nós temos você colocar o recipiente na cena e a criança vem e traz a sua ofertinha. Também esta cartola estilizada que a criança pode usar e também recolher a oferta. Sei que há uma preocupação com relação ao manuseio de dinheiro por parte das crianças pequenas. E então é aí onde entra a sacolinha. Ela é muito importante. A criança não vai ter contato com o dinheiro e o pai ou o responsável só vai entregar no momento certo ela vir depositar no recipiente. Para as histórias da lição deste trimestre do Hall, sugerimos a confecção de um painel que seja uma cena de uma cidade típica da Palestina. Você pode confeccionar em banner, que é um investimento que vale muito a pena pela utilização e a durabilidade. Você vai usar muitas histórias pedem uma cena assim, mas você também pode confeccionar em outros materiais, de EVA, de TNT, e vai ser muito útil em todas as histórias. A lição 2 deste trimestre fala sobre a história de Zaqueu, que vai enfatizar a graça. E a lição 3 é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que o tema central é a adoração. Para a lição de Zaqueu, o cenário pode ser o mesmo usado em janeiro, com alguns acréscimos, como mercadorias expostas, como em feira livre, animais, uma casa bonita para representar a casa de Zaqueu, a árvore não pode faltar nessa história, ter um baú bem recheado, simbolizando toda a fortuna que Zaqueu acumulou, é bem importante, principalmente no momento em que Zaqueu se converte e devolve o que roubou. E para isso, vamos ensinar nos extras deste DVD como fazer um baú de material reciclável. Essa luvinha é uma dica muito importante, principalmente
para o roá, as mamães do roá. Ela é feita em feltro e aí usada dos dois lados. Você pode usar um lado, o momento em que Zaqueu sobe na árvore, e do outro lado, a casa linda de Zaqueu, os seus vizinhos e as pessoas da cidade que não gostavam muito de Zaqueu. Mas depois, Zaqueu se encontra com Jesus e resolve ir vê-lo. Mesmo em meio à multidão, Zaqueu vai escondidinho e sobe na árvore. As crianças do Roar gostam muito desse material e é muito útil. E para o roubê, sugerimos essa caixa de sapato confeccionada e forrada com EVA. Você também pode fazer os elementos de EVA, a árvore, Jesus, a multidão, os personagens da multidão, os discípulos. E depois acrescenta a cena Zaqueu escondidinho na árvore. As crianças do roubê gostam muito desse material. Também é uma boa sugestão para as mães fazerem o culto utilizando este material para a história de Zaqueu. Ter uma árvore na sua sala é muito importante. E você pode confeccionar uma árvore de qualquer material, aí dentro da sua realidade. Pode ser de EVA, de emborrachado, pode ser um assim artificial. Olhe este bonequinho, que perfeição! Vai estar aparecendo aqui embaixo no vídeo o site onde você consegue esses bonequinhos. Tem ele para várias histórias bíblicas. É um sucesso entre as crianças e nós devemos incentivar os nossos meninos a manusearem, a brincarem com os nossos heróis, os nossos personagens bíblicos. Temos para a última história do trimestre a sugestão de confeccionar este burrinho de garrafa PET, onde a criança que vai representar Jesus na entrada triunfal pode sentar. E esse avental pode ser muito útil para essa história. Esse jumentinho, Pau, sucesso entre as crianças nessa faixa etária, todos vão querer representar Jesus só para sentar nele. E nos extras desse DVD, vamos ensinar o passo a passo de como você confeccionar de espuma este simpático burrinho. Mas o que você pode fazer e deixar os seus pequenos muito felizes é confeccionar esse jumentinho e esse Jesus que apaixonam as crianças. Imagine, no final da lição, você dar de presente para cada aluno esse material. O quanto essas crianças vão gostar e as mães irão ter um bom recurso para o culto familiar. E por falar em culto familiar, sempre pense nisso quando for confeccionar brindes para os seus pequenos. Oriente aos pais que o material usado para enriquecer o culto não deve ser jamais manuseado pelas crianças em outros momentos, como brincadeiras, pois o bebê aprende que na hora do culto é uma hora especial e que as coisas de Deus não podem ser manuseadas de qualquer forma. Lembre-se, querido professor, não somos babás. Fomos chamados por Deus para ajudar os pais a discipular os seus filhos e prepará-los para herdarem o céu.